Sonhar é se comprometer com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade e sonhou com uma saúde melhor. Viver numa cidade melhor é o sonho que nos une, porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. Boa tarde, meu nome é Anthony, eu sou professor do curso de Jogos Digitais da Universidade Católica de Pernambuco. A gente está aqui junto com mais dois alunos do lado do curso, eles vão fazer uma apresentação sobre um projeto de conclusão de curso que também virou projeto de pesquisa de iniciação científica junto à FACEP. Bom, esse projeto teve o intuito seguinte: a gente lança sempre um desafio para as turmas que estão concluindo o curso de Jogos da Católica, sempre com a temática, e esse ano não podia ser diferente. A gente acabou escolhendo aplicações para a área educacional, o uso de jogos para desenvolvimento de aplicações que pudessem ser utilizados na área educacional. Com isso, a gente separou o grupo que estava concluindo, o grupo que participou dessa disciplina, em equipes. Cada equipe escolheu uma disciplina para poder trabalhar, certo? E aí, eles já tinham iniciado um processo de pesquisa com o grupo de História, né, do curso de História da Universidade Católica, e aí partiu para o desenvolvimento de uma solução, de um jogo, né, de entretenimento com o foco educacional, certo? Voltado para essa área de História especificamente. O foco, como os meninos vão apresentar aí, é uma máquina do tempo, onde você vai poder, o estudante no caso, poderá navegar em várias etapas da timeline, né, vamos dizer assim, da humanidade, da linha do tempo da humanidade. E pelo escopo do projeto deles, por questão de tempo, eles focaram no desenvolvimento de uma solução voltada para o ensino da pré-história, certo? Uma temática bastante específica, tendo em vista que era um projeto já apresentado para a bolsa de pesquisa da FACEP. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta e a gente vai estar aqui para esclarecer o que for possível. Passar a palavra aqui para o aluno Renan. Boa tarde. O nosso tema, a gente teve meio que uma pesquisa. A gente teve que procurar entre qual assunto de história deveria abordar. Então a gente achou melhor para a história, porque seria algo mais interessante que a gente queria abordar, e seria uma coisa simples. O nosso objetivo era que o jogo ele funcionasse em tablets do governo e em PCs. A gente fez um jogo também para rodar na plataforma web e o Windows. A gente tem alguns planos de, no futuro, a gente poder expandir para a realidade aumentada. Mas é ainda algo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. O processo que a gente fez foi a gente primeiro pesquisar mais sobre o assunto, que era o da pré-história. Depois que acabou esse processo, a gente começou a desenvolver animações e artes autorais da gente mesmo, que essa parte ficou com o Eduardo, e também pesquisando abordagens interativas sobre como outros jogos tentavam ensinar algo para alunos de ensino médio, que era o nosso foco. Então, depois, quando a gente tinha uma demo do jogo pronta, a gente começou a testar para ver se tinha algum erro no jogo e se os alunos gostavam do jogo e se eles conseguiam entender alguma coisa que a gente queria. Aqui está algumas coisas que a gente pesquisou.
quando começou esse negócio de pré-história, quais eram os primeiros hominídeos, a migração deles, como é que eles foram se expandindo no meio planeta Terra, a estrutura dele para a gente fazer nossos personagens no jogo. Como vocês podem ver, essa daqui, da Luzia, que é bem conhecida entre os historiadores. A gente pesquisou também itens que esses primeiros hominídeos que a gente escolheu, Homo sapiens sapiens, coletavam nesse período de tempo. Os artefatos que eles produziam também, que eles são muito importantes para a gente. E os inimigos deles, que seriam a megafauna, como mamutes, tigres de dente de sabre. E por questão de tempo a gente ficou apenas com o tigre de dente de sabre, que foi o que chamou mais a atenção da gente, dos professores orientadores e também das crianças. Eu vou passar para Eduardo para ele explicar um pouco do concept art que ele produziu. Boa tarde. Qual é o... Aí está um concept art do modelo 3D que eu fiz, que eu desenvolvi no Blender. Que lá no curso a gente usava muito Blender, então a gente fez esse modelo do hominídeo. E a gente viu assim, que naquela época pré-histórica, os hominídeos já tinham formato de ser humano comum, normal, então a gente optou por esse tipo de figura. Aí tá outro modelo também, que vocês vão ver no jogo, caso foi desenvolvido, baseado também pelos conceitos e pela história, pelos projetos que a gente pesquisou, pelas pesquisas que fizemos e tudo mais. Também outro concept do modelo 3D. Aí também uma criança. E aí a Vênus, que nesse caso eu tive que modelar, tentar fazer o máximo possível, assim, parecido com o modelo original, a peça histórica. E o modelo do tigre de dente de sabre. A gente fizemos várias pesquisas e vimos, assim, tinha vários modelos de personagem de tigre e tudo mais, só que optamos por esse modelo, um pouco mais parecido com um tigre. Em outras literaturas vocês vão ver um tigre sem listras ou coisas desse tipo. Qualquer coisa. A gente vai falar um pouco da evolução do jogo. Desde o começo, como a gente foi criando e corrigindo erros e melhorando a interface, que não estava muito boa no começo. Essa é a interface inicial do jogo. A gente ia ter um inventário, e aqui ia ter o número de itens que você coletou do seu item que está no inventário. A gente teria também uma mão, porque o jogo seria em 3D e em primeira pessoa. Então a gente queria fazer o movimento da mão, mas não ficou muito legal, acabou não agradando muito, então a gente resolveu tirar a mão. A gente meio que tirou aqueles itens já pré-definidos que a gente tinha, e quando coletasse eles iriam vir para cá, e aquele númerozinho dizendo quantos eles têm já não iria. Eles iriam meio que acumular. Se eu pego uma pedra, ela vem para cá. Se eu pego outra pedra, ela vem para cá, e não junta. A vida também a gente tava solta e não sabia. Esse dá para ver aqui um minimapa
novas linguagens, e foi meio que um desafio, tanto para mim quanto para ele, modelar e exportar e saber como é que cada mecanismo da engine que a gente usou, que foi o Unity 3D, funcionava. Aqui é outra tela ainda, daquele mesmo formato. Aqui a gente iria interagir com os Homo sapiens com caixa de texto. Então a gente queria botar uma caixa de texto aqui e aparecer o texto em uma distância dizendo quantos metros faltam para ele chegar no objetivo final dele. A gente já tinha uma moldura bem, como eu posso dizer, bem transparente, porque a gente queria dar uma ideia de o jogador, ele tá tendo uma visão de um capacete. Então, como o jogo falava dessa história de viagem do tempo, a gente pensou em colocar que através do capacete ele tivesse uma interface, algum tipo de inteligência artificial que traduzia também não só as falas dos personagens, mas que os personagens vissem ele como um outro Homo sapiens. Porque se algum ser que for totalmente tecnológico numa área pré-história, não iria ter muito sentido e haveria algum tipo de conflito. Essa parte rosa aqui da lança a gente ainda estava ajeitando as texturas. A gente começou a finalizar um pouco melhor a interface, mas ainda ela ficou totalmente, como posso dizer, poluída. Tinha essa parte daqui que não servia absolutamente para nada. A gente já tinha definido um lugar para a vida e como ela ia se comportar. Ou seja, no jogo você escolhe um período de tempo, entra nesse período de tempo e, como era pré-história, esses hominídeos eles precisavam caçar e coletar. E isso era o que a gente precisava passar para alunos do ensino médio, que era um conteúdo importante para eles aprenderem. Então a gente precisava fazer que o jogo fosse sobre coleta, caça e um pouco meio que migração, que era o que a gente havia pesquisado. Depois dessa interface a gente evoluiu para essa, que é a interface final. A vida fica aqui agora, os itens ficam aqui. Aqui é o inventário. E aqui é um tempo que a gente fez um cenário, e nesse cenário esse tempo corria como se fosse a hora do dia. Então, se desse, 18 horas, 19 horas, o cenário iria totalmente escurecer e você veria essa transição, as sombras das folhas, das árvores, tudo movimentando como real. Esse é um pop-up de perigo que a gente fez para quando ele se aproximasse do tigre, a IA do capacete desse um aviso dizendo: olha, tem algum bicho ali, então é bom se afastar dele. E no nosso jogo, se o tigre lhe pegar, você morre de uma vez, não tem vida que ele salve. Então você teria que tomar cuidado também com a sua vida decaindo, com o tigre que estava no meio do jogo. E para aumentar sua vida, você teria que, no meio da floresta toda, que é o cenário, você teria que coletar comida, que seria raízes e peixes, para aumentar a sua vida. A gente evoluiu essa parte de interface, infelizmente, depois que acabou o projeto e tal. A gente ainda está dando uma refinada a mais nele. Então o pop-up ele ficou bem mais legal do que o que era antes, ficou bem melhor de ler agora, bem padronizado. O nosso mapa também, ele subiu lá para cima agora. Aqui tem um item que ele pode pegar. A gente começou a colocar uma moldura no mapa, colocou itens, os avisos também do tigre, esse círculo daqui
é um tigre, é um círculo de aviso, e esse daqui é um círculo de que ele vai perseguir. Se você entrar aqui, você recebe um aviso uma vez dizendo que ele está perto, que é esse aviso aqui. E se você entrar no vermelho, ele começa a lhe perseguir. Bom, aqui estão algumas interfaces finais. Esse é o logo da Católica e o da FACEP, como o projeto foi um projeto, é uma parceria, um projeto de iniciação científica também. Então a gente tinha que colocar o logo da FACEP, que ele nos ajudou. Aqui é a parte de seleção de períodos de tempo. O aluno, a ideia da gente era criar um jogo que o aluno poderia jogar tanto no período pré-histórico, que é o Paleolítico, tanto jogar um modo no Egito, Mesopotâmia, Grécia, e cada um desses teria uma interação diferente para o aluno ir se descobrindo, mas sempre com aquela mesma interface do capacete para ele não se confundir, sempre com aqueles mesmos avisos para ajudar o aluno. Aqui, quando você clica lá no ícone do Paleolítico, você vai para essa tela, que é a tela de menu, que você pode jogar, ver as instruções. Dentro do jogo, a gente também colocou as instruções embutidas. Logo no começo do jogo, ele fala, se você tiver alguma dúvida sobre como jogar, aperte tal tecla. E aí você pode ativar essa tecla e deixar ela lá, se não estiver lhe atrapalhando. Se lhe atrapalhar, você clica de novo e ela some e você segue o jogo. Aqui, depois quando você clica em jogar, a gente colocou essa tela para explicar um pouco o contexto do jogo, porque a gente entregava o jogo ao aluno, mas não falava sobre o que o jogo era. Então ele ia ter que ir descobrindo, lendo as coisas para entender um pouco melhor. Então a gente já dava um artefato a coletar nele, que ele teria que, nesse período de tempo, resgatar esse artefato, que é a Vênus. E a gente também dá algumas instruções sobre o que você irá coletar, pedras, galhos, folhas, para ajudar os Homo sapiens a sobreviver, que era o que eles realmente faziam. Muitas crianças também, essa aqui já é uma tela do jogo também, muitas crianças também não sabiam, quando a gente foi botar para testar, o que era um Homo sapiens. Então elas ficavam meio perdidas. E para ensinar isso a gente colocou esse nome aqui bem em cima dos personagens principais que eles podem interagir, que são os nossos NPCs, para dizer que, e alertar que aquilo dali que é um Homo sapiens. Então ela já veria essa figura aqui e já entenderia que seria um Homo sapiens. Aqui a gente tem um vídeo do jogo, um teaser que a gente fez. Vou colocar para vocês aqui. Essa tela é a viagem do tempo, depois que ele clica em jogar. Aí já é o jogo, a gente tem uma seta que indica o caminho para onde o jogador tem que jogar. Itens que ele tem que coletar para sobreviver e aumentar a vida dele. Itens que ele coleta vai direto para o inventário. A gente colocou uma fonte também para ele recuperar a vida dele. A vida vai ser a caça também, esses homossacos, que são os peixes que a gente colocou. A gente tem que coletar os peixes também. E tudo isso depois que ele coleta, ele vai de volta para o Homo sapiens. E no final de tudo, tem a localização da Vênus. Então, a gente também tem um tigre. Então é um jogo meio que muito de atenção, porque você tem que ficar de olho na sua vida
E quando você pensa que vai ganhar, que sabe a localização do artefato, você chega bem perto e tem um tigre lá. E se ele pegar, você vai ter que recomeçar o jogo todo de novo. Então, isso é uma coisa, é o nosso desafio para os alunos. Aqui tem algumas imagens do teste do jogo. A gente testou o jogo com 3 escolas e 3 escolas com alunos do PIBIC. A gente pegou o jogo, colocou nos computadores da Universidade Católica, que deixou a gente usar o laboratório dela, convidou esses alunos e a gente simplesmente deu a instrução que eles estariam lá para jogar e que eles teriam que completar esse jogo, e depois do jogo eles teriam que responder um questionário para a gente ter um feedback melhor sobre o que melhorar no jogo, o que é que está faltando, o que é que eles não conseguiram fazer, para a gente deixar um pouco mais claro e também corrigir erros, porque é eles que vão usar o jogo, não é a gente. Então, mesmo que pra gente esteja completamente ótimo, excelente, para eles podem não estar. Então, esse primeiro teste foi uma grande lição pra gente, porque eram 15 pessoas e apenas 3 terminaram, conseguiram completar o jogo, e muitas acharam difícil, muitas começaram a se meio que irritar um pouco, porque é um pouco frustrante. Você está andando e do nada você morre porque não prestou atenção na vida, e a vida não era tão alta quanto agora e decaía muito rápido, e aí as crianças deram esse feedback para a gente melhorar isso e tentar balancear o jogo. A gente fez outros testes também. No segundo teste a gente só precisava corrigir alguns bugs, mas a maioria também já conseguiu completar o jogo. Isso foi muito bom pra gente. A gente já tinha ficado feliz, só faltava corrigir erro. E no terceiro, todo mundo conseguiu completar o jogo. Eles já tinham também um pouco de experiência, porque já tinham jogado, e o jogo estava um pouco bem mais fácil, bem mais balanceado para eles. Então foi um sucesso para a gente, e ver várias crianças jogando nosso jogo e do nada eles criarem competições entre si, porque o jogo ele não tem nada de placar, nada de score, para justamente não deixar o aluno cabisbaixo porque não conseguiu algum tipo de pontuação que foi pedida. Então os alunos eles começaram a dizer: coletei tal coisa, e você não coletou. Então eles ficavam brigando entre si para ver quem é que terminava o jogo mais rápido, e isso foi uma coisa interessante pra gente. A gente ficou de olho também nas reações que os alunos teriam, porque eles podem mentir também no questionário. É muito bom isso, o teste de observação e de experiência do usuário, usabilidade deles, enfim. Outro desafio pra gente também foi que as crianças elas não estão acostumadas a jogar esses tipos de jogos. E pelo menos não essas do ensino médio que a gente como percebeu. E elas não tinham também muito acesso a computador, porque muitas não mexiam no mouse. E como é um jogo de FPS, você tem que mexer no mouse para tentar se localizar e enxergar o ambiente que você está. E isso foi complicado para muitas pessoas. Então a gente fez uma coisa que foi travar a tela de cima para baixo. Ele não podia ver mais para cima e nem mais para baixo, porque muitos não mexiam o mouse, então a tela ficava para baixo e ele ficava mexendo na setinha, porque a gente aconselhava a mexer no WSD, mas eles não entendiam o padrão comercial que a maioria dos jogos são, que deixaram de parar de usar a setinha e usar o WSD. Mas mesmo na setinha e com esse travamento de tela, eles conseguiram finalizar o jogo, e para isso a gente já estava excelente. O objetivo também do nosso jogo não é substituir o professor de forma alguma na escola. A gente quer entregar esse jogo para o professor de história, e ele mesmo
ministrar uma aula, então ele também teria que saber mexer nesse nosso equipamento. Então era mais um tipo de ferramenta o professor usar em sala de aula com os alunos, porque é meio chato ficar sempre no slide. Um filme até que é legal, mas demora uma aula inteira, então é muito cansativo para o professor acabar uma aula que foi um filme e começar a falar sobre o assunto do filme. Então é meio complicado ele revisar isso. Então a gente tinha que fazer um jogo rápido que demorasse menos de meia hora para ele deixar os alunos livres jogando, e depois de terminarem de jogar, tem uma discussão entre o próprio aluno e o professor. E a gente deixou um monte de dúvidas no jogo, como aquela do Homo sapiens. As crianças não sabiam o que era o Homo sapiens, então elas já perguntavam pra gente. E só delas já estarem perguntando pra gente quer dizer que elas têm algum interesse em saber o que é aquilo. E isso foi o legal pra gente. A conclusão da gente foi que a gente acredita ter atingido nosso objetivo. A gente conseguiu concluir o nosso jogo em tempo. A gente pôde testar várias vezes. Isso que na faculdade, como era também um projeto de conclusão de curso, vários outros não puderam testar tantas vezes como a gente. Então isso ajudou bastante no feedback. E, cara, como desenvolvedor, eu tô feliz. Provavelmente também Eduardo tá super feliz. A gente adorou ficar com esse projeto. E a gente quer continuar ele, mesmo que seja só para brincadeira entre nossa. Ou então o professor Breno e Anthony utilizarem mais uma vez com a versão mais atualizada com esses alunos. Então, obrigado. Aqui está o nosso contato. O meu, o de Eduardo também. Os nossos orientadores foram o professor Anthony Lins, o professor Breno e o professor Dr. Luiz Carlos. Obrigado. Pessoal, vamos abrir. Pergunta? Nenhuma pergunta? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, pelo jogo. Eu pude ver aí o processo, como se desenvolveu dentro Mais da... perto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, pelo jogo. Eu pude acompanhar vocês no processo de desenvolvimento lá na faculdade. Queria fazer a pergunta se vocês já estão... como o jogo é uma timeline da humanidade, queria perguntar se vocês já estão fazendo o próximo passo, que a pré-história já está pronta, não é isso? Vocês já começaram ou tem pretensão, tem alguma data para começar o próximo? A ideia é essa, mas o próximo passo a continuar esse jogo, infelizmente, não vai ser a gente. Como é um jogo de iniciação científica, outras pessoas vão continuar, outros alunos vão continuar. E a gente viu, eu pelo menos vi alguns trabalhos desses alunos e eu acho que realmente vai dar certo. E eu espero que seja ainda melhor do que o nosso, que eles possam melhorar ainda mais o jogo que a gente fez. Obrigado. Você já tem em vista algum projeto para agora ou tá tudo ainda meio escuro? Bem, eu ando conversando muito com o Eduardo para a gente começar a fazer alguns outros projetos. A gente já tem algumas ideias, mas a gente só deu uma parada agora e vai começar daqui a 1 ou 2 meses alguns desses projetos. Se a gente conseguir ajeitar tudo, porque tem que ter um planejamento bem legal para fazer alguma coisa bem feita. Mais alguma pergunta? Só para dar uma palavrinha.
O interessante do projeto dos meninos é que eles começaram tudo do zero, entendeu? Assim, entender uma ferramenta nova que não tinha sido escopo de software do curso deles, entendeu? Agora que a gente vai passar a incluir o Unity como uma ferramenta de desenvolvimento dentro do curso de jogos da Católica, e eles tiveram esse ponto super positivo de iniciar o conhecimento, de mexer mais a fundo na ferramenta, de descobrir coisas assim que a gente normalmente leva um certo tempo para desenrolar, um desenvolvedor mais experiente, e eles conseguiram desenrolar as coisas tranquilamente. O escopo do projeto foi fechado para a pré-história, né? Tendo em vista que, como é um projeto de iniciação científica, a ideia é que outras equipes, à medida que eles forem concluindo o curso, outras equipes vão entrando e se apropriando de cada etapa daquela linha do tempo que ele apresentou aí. Então, foi super válido. Eu acho que Eduardo e Renan fizeram um trabalho sensacional, pelo aprendizado principalmente. Tanto é que as perspectivas de novas aplicações e um possível mestrado que está aparecendo para eles realizar em Portugal foi muito por conta desse esforço realizado aí nessa reta final do curso. Eles estão realmente de parabéns. Só para complementar a pergunta dele também. Ontem lançou um concurso aqui do Eco Recife. Tem uma premiação de 25 mil. Então, eu acho a gente tem 90 dias para tentar bolar alguma coisa. Eu estou falando isso para Eduardo agora. Mas a gente vai ficar também esperto a outras coisas. Eu queria fazer uma pergunta. Com a lei da mídia digital, toda editora vai ter que ter mídia digital até 2017. Né? Não pode lançar livro sem conteúdo digital. Vocês já pensaram nessa ponte? Sim, então, esse projeto é justamente essa ponte. O nosso projeto de iniciação científica foi justamente pensado nisso, de tentar pegar essas editoras e encaixar algum tipo de jogo ou algum aplicativo interativo para eles, para não somente pegar um livro, transformar em PDF e dizer que é digital e que os alunos irão gostar. Nossa, caramba. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Só então palmas, por favor. Obrigado.